O Cruzeiro teve próximo de acertar uma nova contratação para o ataque, mas mais uma vez a negociação deu para trás, a negociação melou. Primeiro com o Matheus Gonçalves, que tinha negociações avançadas com a Raposa, e o Flamengo desistiu de última hora. E agora, a informação antecipada pelo jornalista Guilherme Pio da Rádio Itatiaia é de que o Cruzeiro tinha ali, ou melhor, tem o interesse em contratar Jeremy Sarmiento, atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertence ao Brighton da primeira divisão do futebol inglês e que estava emprestado ao Barnsley também da Inglaterra. A informação atualizada divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro já tinha um acerto com a equipe inglesa e que o Cruzeiro já tinha um acerto com o próprio jogador, que de última hora desistiu de voltar ao futebol sul-americano. O que significa que o Cruzeiro já tinha tudo certo, tanto com o clube quanto com o atleta. Porém, após pensar melhor, o jogador não quis voltar para a América do Sul. Não é questão dele não querer jogar no Cruzeiro, é questão dele não querer voltar para o futebol sul-americano. E olha só, família, a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje, só que antes eu gostaria de pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com a sua ajuda. Agora, se liga, o atleta que tem passagem aí pela seleção equatoriana de base tem até um certo potencial, mas os números do jogador não são nada interessantes. A Renata está criticando o jogador que o Cruzeiro está buscando no mercado. Não é isso, eu estou falando dos números do atleta. Eu particularmente não conheço o jogador, não consigo dar uma opinião formada sobre o atleta. Mas os números do jogador não chamam a atenção. Por exemplo, na última temporada dele, emprestado ao Barnsley, ele fez 37 jogos e 4 gols. Na temporada ainda, que ele esteve ali pelo Brighton, ele fez 2 jogos e 1 gol. Na temporada passada, ele ficou emprestado ao Ipswich Town, onde ele fez 22 jogos, 4 gols e 1 assistência. Também já passou pelo West Bromwich, time que o próprio Matheus Pereira já jogou no passado. Ele fez 21 jogos e 2 gols marcados. É um cara que tem pouquíssimas oportunidades pela equipe principal do Brighton. Ou seja, é um jogador que não teria um mercado tão valorizado assim. Segundo o Transfermarkt, estaria avaliado em 7 milhões de euros. Só que eles estão contando isso aí porque o cara joga na Premier League, não pelos números do jogador. Mas se o scout do Cruzeiro analisou ele como uma boa possibilidade de mercado, resta ao torcedor cruzeirense confiar na atuação da nossa diretoria. Então, com isso, o Cruzeiro vai ter que ir no mercado em busca de outro atacante de beirada. O Cruzeiro tem tido dificuldades no mercado. Não é pela questão financeira. O que pega é que o Cruzeiro não quer errar. O Cruzeiro quer ter certeza na hora de fazer suas contratações e gastar muito dinheiro para ter um jogador que não vai vingar aqui na Toca da Raposa. Isso aí é o maior medo do Cruzeiro neste momento. Ou seja, podemos pelo menos, por enquanto, descartar a possibilidade de Jeremy Sarmiento ser reforço do Cruzeiro. Renato, e o atacante uruguaio, o Brian Rodrigues, de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Olha só, família, o que tem de informação é que o América do México pede cerca de 8 milhões de dólares pela transferência do jogador. E para o Cruzeiro não é problema algum pagar este valor por um jogador que já tem um certo renome lá no cenário nacional. E é um atleta que tem o interesse de outras equipes. Mas estamos falando de um atleta que tem um problema extra-campo. O Brian Rodrigues está sendo acusado de estupro. E a gente sabe que isso aí pode dar cadeia. E o Cruzeiro não pretende fazer um investimento pesado em um jogador que talvez daqui a um tempo esteja no xadrez. Então seria uma péssima possibilidade para o Cruzeiro. E por isso o Brian Rodrigues está sendo muito bem analisado pela nossa diretoria. Eles não querem arriscar contratar um jogador que tenha um histórico polêmico. Mesmo que os números do Brian Rodrigues chamem a atenção, é considerado também que o valor pedido pelo América é dentro da realidade do que o Cruzeiro pode pagar, mas o salário do jogador seria acima dos padrões do futebol brasileiro.
A gente sabe que o futebol mexicano tem muita grana, equipes investindo pesado e o Brian Rodrigues tem um dos maiores salários do país. Outra situação que também dificultaria para que esta negociação fosse para frente. O Paulo Pelaipe, diretor de futebol do Cruzeiro, fala que o Cruzeiro deve buscar de 2 a 3 reforços nesta atual janela de transferências. E o Cruzeiro tem que se reforçar, porque jogador vai ficar suspenso, jogador vai se lesionar, jogador vai ter hora que não vai estar no seu melhor momento e o Cruzeiro precisa ter ali um elenco realmente qualificado para disputar com o Flamengo. O Flamengo que contratou Samuel Lino do Atlético de Madrid, Emerson Royal do Milan, contratou o Saúl Ñíguez, que estava no futebol espanhol, e ainda estão falando de Rafael Carrascal. Então o Flamengo não está brincando no mercado. O Flamengo não quer perder esse título do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vai ter que se preparar para o restante desta temporada. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês o que está pegando nos bastidores do Cruzeiro sobre as situações de mercado. De novo, família, peço a cada um que não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, de se inscrever no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira o que está pegando nos bastidores do Cruzeiro. O Cruzeiro vai reforçar o elenco. Meu Deus, socorro! Em torno de 2 a 3 jogadores. 2 jogadores. Estamos em negociações, algumas mais aprofundadas, outras menos, mas nós vamos... Dá uma diquinha para nós, ninguém está ouvindo, só uma diquinha, assim. Uma diquinha. Nós vamos trazer aí dois jogadores que nós achamos que é importante. É um jogador de lado, de velocidade, né? E um jogador centralizado. Então, nós estamos procurando, estamos analisando, já temos o nosso radar, mas o mercado está duro, está difícil. Se os atletas caírem dentro da realidade do clube, nós não vamos fazer nenhuma loucura financeira, temos um orçamento e dentro desse orçamento nós estamos trabalhando, o departamento de futebol está trabalhando. Sobre o mercado, o que acontece? Hoje surgiu aí uma informação, foi até o nosso colega o Thiago Fernandes que trouxe, do Brian Rodrigues, atacante de 25 anos, ele pertence ao América do México. O Alexandre Matos tentou esse jogador aí em algumas oportunidades, acho que uma vez no Vasco, outro agora no Santos, e acabou não conseguindo. O presidente lá falou que a pedida do América do México foi considerada bem elevada, e o que a gente apurou sobre essa história é a seguinte: o Brian Rodrigues, ele realmente é um nome que está ali sendo monitorado pelo Cruzeiro, observado, não tem nenhuma negociação avançada. A pedida do América, ela seria na casa de 8 milhões de euros pelo jogador. Penso que dentro... se fala muito bem dele, né? O Pedro pode falar daqui a pouco, vocês também podem comentar aí. Acho até que a questão de valor aí não seria nenhum problema. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje, a pedida salarial que ele fez no mercado foi um salário aí bem alto, né? Então, se o Cruzeiro fosse avançar, teria que romper aí algumas barreiras, porque é muita grana envolvida. Acho que essa compra aí, 8 milhões de euros, isso não seria empecilho. Agora, questão salarial, aí temos que aguardar, mas, ao mesmo tempo, o Cruzeiro tem outros jogadores aí que o clube conversa, e o fato é, o Leonardo Jardim, ele já falou sobre isso algumas vezes, né, que ele está muito feliz, e está mesmo com o que tem hoje. Não é que o Cruzeiro não vai contratar, o Cruzeiro quer contratar, mas não vai sair fazendo aí o que o mercado vem fazendo, de salários ainda mais altos. Então, tem grana para investir. Se encontrar jogador aí com pedidas dentro de uma realidade, né,
Não dá para você pensar hoje em uma contratação e o cara vai vir para ganhar o maior salário hoje Não estou dizendo que é esse caso aí do Brian, mas o Cruzeiro tem hoje uma política ali bem estabelecida, de um orçamento para ser cumprido, mas vai buscar. Em algum momento aí o Cruzeiro terá, sim, reforço para a sequência da temporada. Então vamos ver. É um nome que interessa, mas ainda sem negociação avançada, porque o Cruzeiro conversa com outros também no mercado. E aí, o que vocês podem falar sobre? Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!